Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Que Pode na Obra. E para abrir esse episódio com o pé direito, eu queria agradecer a Perfil Alumínio, que é patrocinadora oficial desse episódio, e trouxe pra gente nada mais, nada menos que Ricardo Câmara. Prazer, Ricardo, ter você aqui com a gente. E aí, como é que tá? Oi, Stephanie. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado. E é um prazer muito grande participar desse projeto que está sendo sensacional, levando cada vez mais informação para o mercado. E com certeza vamos contribuir aqui mais um pouquinho. Ricardo tá corado. Vocês estão notando que o Ricardo tá corado? Ricardo agora tá na praia. Que história é essa, Ricardo? Abandonou o Rio? Como é que é isso? 46 anos de Rio. Agora eu estou morando no Espírito Santo, tem 6 meses. Que beleza. Né? E estou tendo a oportunidade de fazer uma mudança também, não só profissional, mas de vida também. E tem um pouquinho também de trabalho, mas também um pouquinho de lazer e a gente equilibrar isso, né? Com certeza. Muito trabalho e e qualidade de vida, né? Isso é muito importante também. Sim, com certeza. Ricardo, eu queria começar esse episódio querendo saber, assim, quem é o Ricardo, Legal. sabe? Porque, assim, a gente ouve o nome Ricardo Câmara e tal, e a gente quer saber quem é o Ricardo mesmo, em casa, o início, como é que foi? Me conta. Essa história é a história para uns 5 podcasts, né? Então vou ter que resumir o máximo. Ele já aqui. tá me prometendo aqui a parte 1, parte 2 e parte 3. Vai ter que ter, com certeza, porque a história é legal, a turma vai gostar. Stephanie, na verdade, o Ricardo, ele sempre foi um garoto muito trabalhador, visionário, né? E eu não tinha, nesse meu mundo de alumínio, né, vidro, eu não tive nenhum, vamos dizer assim, tutor. Eu não tive. Ninguém da minha casa era assim. Meu pai é professor, meu pai era ferramenteiro, depois professor. E eu sempre fui muito visionário de trabalhar, sempre gostei de trabalhar muito novo. E eu tive, né, para a gente poder não alongar tanto, eu tive a oportunidade aos 15 anos de conhecer o alumínio. E eu entrei numa empresa, na verdade, antes dos 15 anos, voltar um pouquinho, 14 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com um primo que trabalhava o famoso fundo de quintal, né, na laje dele ali. E é legal que, assim, ele não tinha condições nem de pagar o meu salário. E eu falei, não, mas eu quero aprender, faz o seguinte, me paga só a passagem de trem para eu ir e voltar todo dia. Ele morava em Ramos, no Rio de Janeiro. E você é de Caxias? Eu sou de Caxias. E eu falei, me paga a passagem para eu ir e voltar de trem, que é mais barato. E eu trabalho com você, não precisa me dar salário. E ele topou, ele falou... Corajoso você. E ele também, ele deve ter falado, o que eu tenho a perder, né? Só a passagem. Sim. E eu comecei ali, realmente, ter o contato com alumínio. Eu apostei, porque eu vi que era um negócio legal. E, de fato, eu teria oportunidade de aprender, porque ele não está aqui mais com a gente, mas um grande profissional. E eu falei assim, poxa, eu vou aprender ali. E aí ele me deu oportunidade, me deu trabalho como ajudante ali, mexendo com alumínio. E foi paixão à primeira vista. 14 anos de idade, eu me apaixonei pelo alumínio completamente. Nossa. E tive um grande tutor, um grande mestre ali, que botou algumas responsabilidades na minha mão. Pra você ter ideia, eu para facilitar, eu fui morar na casa dele. Caramba! Fui morar você mudou 14 pra casa anos. do chefe? Isso aí, fui morar. E ele era meu primo, na verdade. Né? Ele era da minha família. Eu fui morar porque, assim, eu ia pra escola de manhã, aí eu estudava de manhã e depois do almoço eu voltava. E aí eu ficava lá, eu só trabalhava à tarde. Só que só tinha um probleminha, ele dormia muito. Ele acordava 3 horas da tarde. Oi? E ia dormir e trabalhava até 3 horas da manhã. Então a minha rotina, o fuso dele era diferente. a minha rotina de trabalho era de 3 horas da tarde, às vezes até meia-noite. Caramba, pra acordar no outro Pra dia eu pra ir pra dormir escola. e acordar e ir pra escola. Então Eita. pra mim assim foi muito desgastante, mas ao mesmo tempo desafiador. Sim. Porque assim, eu estava aprendendo a profissão, né? E eu tinha que ficar no comando dele. Eu chegava da escola, eu trocava minha roupa, eu ia arrumar alguma coisa para comer até ele acordar. E eu ficava lá na sala, aguardando ele acordar. Ele e a mulher dele também dormiam muito. E para mim estava tudo bem, eu estava vivendo um momento ali diferente. E logo depois eu tive a oportunidade, também por um primo próximo, de me levar para uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que é a Luxow. E eu com 15 anos entrei na Luxow, né? E é legal porque assim, eu não esperava com 15 anos de idade entrar numa empresa e ter carteira assinada. Tanto é que o meu primeiro salário eu tomei um susto, porque para mim eu ia ganhar um salário mínimo. A empresa já pagava um salário mínimo e meio. Para mim eu estava milionário já. Para mim eu já tinha conseguido a bola de ouro ali. Mas você começou muito cedo, Muito né? cedo. Então, aos 15 você já tinha experiência. Sim, sim.
E legal que eu entrei, eu fui convidado ali para ser, o que a gente chama no mundo do alumínio, de bagueteiro. Só colocar baguete e colocação de vidro. Eu nem colocava o vidro, só cortava baguete. E eu tive essa oportunidade de estar trabalhando ali e eu sempre fui muito comunicativo. Mesmo novo, sem experiência, eu sempre fui muito curioso. Eu sempre perguntei muito, eu sempre questionei. E não parece, mas a empresa, a gente acha que não, né? Mas a empresa está sempre ligada e vendo o que a gente está fazendo. Sim, Muitos claro. acham que a empresa não está vendo, mas está. E eu lembro como se fosse hoje, com 2 meses de empresa, o patrão olhou e falou assim, pô, esse garoto fala muito, ele é muito comunicativo. Vamos trazer ele para venda, falou com o meu encarregado. E aí ele mandou me chamar, né, lá da produção, falou assim, o encarregado, o Beto, quer falar com você. Eu te confesso que eu tremi da ponta, que eu falei, pô, vai me mandar embora. Vai me mandar embora. Por 2 meses, o patrão quer falar comigo. O que ele quer falar comigo? Não tem o que falar comigo, eu tô trabalhando. E eu fiquei em minha cabeça pensando, o que eu fiz de errado? E pensa assim, um caminho de 5 metros para chegar no escritório dele que parecia... 5 anos. Nossa, 5 anos, entendeu? E eu nervoso ali, porque assim, eu queria muito trabalhar, eu tinha um desejo muito grande de trabalhar. Né? A nossa vida sempre foi, graças a Deus, simples, o possível dentro de casa, mas nunca teve fartura. E também nunca passamos necessidade. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Então, assim, eu queria ter minhas coisas. E aí ele chegou lá e falou assim, eu quero te fazer uma proposta. Eu falei, eu aceito. Ele falou, mas eu não te falei a proposta. Não te falei. Eu falei, aceito. Pô. Se a proposta é coisa boa. Ele falou assim, poxa, eu vi que você é muito comunicativo, eu queria que você viesse mais para a parte comercial. Eu falei, aceito. Ele falou assim, mas eu não te falei tudo ainda. Eu falei, mas mesmo assim eu aceito. É coisa boa, eu aceito. Ele falou assim, você sabe vender? Eu falei, nem um pouco, mas eu aprendo. É só você me ensinar. Aí ele foi e falou assim, só que tem outro detalhe. Eu falei, não tem problema, mas tudo bem. Tem que trabalhar sábado até meio-dia. Eu falei, tô dentro. E não tem tempo ruim. Pior, eu falei, tem pior? Só tá vindo coisa boa, não tem coisa pior. Ele falou, seu salário não vai aumentar. Eu falei, não tem problema. E ali já criou uma sinergia bacana imagina um garoto de 15 anos e o patrão fazer uma proposta dessa e o garoto abraçar ali. Então, mas isso é tudo que um patrão quer, gente. É tudo que um chefe quer. Um funcionário que seja enganjado com a causa da empresa e que esteja disposto a crescer dentro da empresa, né? Sim, e olha só, nós estamos falando isso aí 31 anos, né? Estou com 46 anos agora, eu tinha 15. E isso já era maravilhoso naquela época. Hoje é incrível. Porque ficou muito mais complexo hoje. Sim. Já era maravilhoso naquela época. Sim. E ele enxergou e falou assim, pô, vou apostar nesse maluco aí. Ele tá aceitando tudo que eu tô falando. E ali eu simplesmente saí de bagueteiro para vendedor. E eu simplesmente lia, estudava a tabela de preço. Levei a tabela de preço para casa, tirei xerox, estudei final de semana e tal. E com 1 semana eu já estava vendendo, já estava dando ali meus pitacos, e ele me corrigindo, não fala assim. Eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim, não, o nosso freguês. Aí ele falou, Ricardo, aqui não tem freguês, aqui não é como é que é? Não é feira, aqui é cliente. Então eu fui aprender que era cliente, que era freguês, na minha cabeça era freguês. Sim. Então assim, ali foi uma escola muito grande, né? Porque ele me ensinou muito sobre alumínio, venda, mas aí teve um gancho assim que é até legal pro pessoal. Ninguém me ensinou alumínio. Eu na venda me separava da venda um portão e tinha fábrica lá atrás, 20 e poucos funcionários, e toda hora que eu ia lá atrás levar alguma coisa, eu ia para lá com o olho de águia. Eu conseguia ver a posição que as pessoas pegavam na parafusadeira, como apertavam o parafuso, como furava, como trocava uma ferramenta. Então, todo dia que passava na produção, a minha mente ia mapeando aquilo dali. E eu fui aprendendo, perguntando, sendo chato ali, que toda hora pergunta. Sim. E assim, um ponto para mim que é muito marcante nessa história é que teve um dia que faltou o serralheiro, né? Eu já tinha 1 ano de casa. E aí o meu patrão falou assim, eu não sei o que fazer. Eu falei assim, mas você não precisa fazer nada. É só você me liberar que eu vou lá atrás e corto as obras. Aí ele riu e falou assim, cortar a obra? Você nunca cortou obra. Eu falei, mas eu sei todas as folgas. Ele, mas como? Eu falei assim, perguntando. Eu tenho tudo anotado. Ele falou assim, então vai lá, quero ver se você corta. Eu fui lá e cortei a obra toda. E aí ele via isso e ia me dando mais autoridade. E eu com 16, 17 anos na empresa, com 2 anos, né? Com 17 anos de idade, com 2 anos de empresa,
eu tinha uma autoridade dentro da empresa que eu acho que ele nunca pensou em dar para ninguém. Mas por quê? Eu ia avançando. Aí teve uma vez que faltou um vidraceiro. Chaparia. Você entende muito de chaparia. É mais perigoso, a galera tem medo. E eu ficava durante o meu almoço treinando como cortar chapa. Eita. E eu sou apaixonado por cortar vidro. Eu adoro cortar vidro. E ele falou assim, mas cadê o vidraceiro? Não veio. Eu falei, eu corto o vidro. Ele falou, não. Aí tu tá de graça. Tu não é nem um super-herói. Qualquer problema, chama o Ricardo. Isso aí. E eu fui lá e cortei o vidro. Ele falou assim, caramba. E eu comecei ali. E eu lembro que com 3 anos de empresa, eu fiz uma proposta indecente para ele. Né? Eu falei assim, eu quero falar com você. Ele falou assim, nem vem pedir aumento. E o meu salário aumentou, porque ele me botou comissão. Graças a Deus, eu estava ganhando um salário. Para um garoto de 17, 18 anos, eu já estava comprando meu primeiro carro. Caramba! Né? Então, assim, eu sempre fui muito organizado. E para um garoto de 18 anos, já está ali organizado com isso. E eu falei, eu quero te fazer uma proposta. Ele falou assim, qual? Não é dinheiro que eu não vou te dar aumento. Eu falei, não. Eu peguei minha carteira, joguei na mesa e falei assim, eu não sou assistente administrativo. Eu sou gerente da sua empresa. Ele, como assim? Eu que cuido do cliente, eu que recebo, eu que faço a venda, eu que controlo, que sai, o que entra. Quem faz isso é o quê? Quem falta sou eu que resolvo. Eu que resolvo. Quem faz isso é o quê? Ele falou, pô, gerente. Eu falei, eu queria que você botasse na minha carteira gerente. Ele falou, mas por que isso? Eu falei assim, é porque eu não sei se a gente vai ficar aqui a vida toda. E antigamente tinha muito essa questão da experiência na carteira, né? Hoje nem vale tanto mais, que pena, né? Sim. Mas tinha muito isso. E ele foi 2 dias depois, ele aceitou e me botou como gerente. Com 18 anos Com você 18 já era anos, gerente da empresa, fábrica. Da fábrica. E assim, pra mim, assim, já foi um dos grandes, assim, um grande troféu que eu ganhei. Porque assim, eu falei, cara, eu tô 3 anos nessa empresa e eu já sei fazer tudo aqui dentro. Mas aquilo que é muito importante, não precisou ninguém me ensinar para eu fazer. Eu tive a atitude de fazer e eu acho que a proatividade, ela é muito importante porque ela está dentro de você. É você que determina isso. Né? E também, assim, para não estender, tem o outro lado da moeda que você também tem que ter muito controle. A empresa toda está contra você. Você é o garoto novo. Que se destaca, que é um problema. Isso. Você é o puxa-saco do patrão. É o puxa-saco, entendeu? Assim, puxa-saco é talvez é a narrativa mais bonita. Mais fofa que tem. É o apelido mais fofo. Então tem todos os nomes que vocês sabem aí que você possa imaginar. Sim. E, na verdade, para os olhos daquele que não quer crescer, você é o otário, você é o bobo, você trabalha e não ganha para isso, a troco de nada. Sim. E eu sempre peguei um botãozinho, desliguei e falei, isso não me pertence. Eu tô aqui para aprender, eu vou aprender uma profissão. Você estava preocupado com o seu crescimento pessoal. Meu crescimento. E nesse meio termo aí, Stephanie, eu comecei a fazer serviço, com 17 anos eu estava fazendo serviço para mim. E com autorização do meu patrão, ó, final de semana eu vou fazer, não, pode, o que você precisa? E eu atendia meus clientes já começava a vender uma janelinha, uma portinha. Tinha muito box de acrílico nessa época, fechamento de pia, eu já fazia, já entregava. E é legal, porque assim, eu comecei a ter essa experiência com o cliente, né? Ali de eu vender, eu entregar, eu estar lá, a minha responsabilidade. Ali foi um marco muito grande, porque ali eu comecei a projetar algo bem bacana. Resumindo, eu fiquei 9 anos nessa empresa, né? E foi talvez os melhores 9 anos da minha vida, termo profissional, porque foi uma baita numa escola. E a ponto de eu chegar para ele e falar assim, eu não tenho para onde crescer mais aqui. E eu tô com muita sede. A empresa ficou pequena para você. Pequena. E eu lembro como se fosse, assim, agosto, mais ou menos. Ele falou, o que você quer fazer da sua vida? Eu falei, eu quero abrir um negócio para mim. E ele falou assim, e você vai me abandonar? Eu falei assim, poxa, eu preciso ir embora. Mas eu não queria te abandonar, eu preciso ir embora. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu lembro como se fosse hoje, eu ganhava R$2.500. Né? Mas era um dinheirão pra época. Era muito dinheiro. Eu ganhava muito bem, assim, por causa da minha comissão. Meu salário era baixo, era carteira, mas a comissão me dava uma grana. Aí, nessa época aí, que já foi 9 anos depois, 2022, 2023, se eu não estiver enganado, tá? Eu já estava casado, com filho, tudo. E eu falei com a Paula, eu vou aventurar, eu vou seguir meu caminho. E a Paula sempre me apoiando. Não, isso entendeu? Faz diferença, né, Ricardo? Total. A Paula ali atrás de você e vai. Eu sempre vi muito isso nela, te incentivando. Ela vai nas feiras, seu filho te acompanha, sua família tá com você, né? A gente deixou isso muito registrado a vida toda. Eu sempre quis falar da família Câmara, a família do lado. Cara, a Paula passou por momentos comigo, assim, terríveis. E ali, vamos dando o braço pro outro. Quem errou, não interessa quem errou. E eu vinha com meus projetos malucos e a Paula apoiava.
e ela com medo, mas apoiava ali. Então, assim, foi bem bacana, porque eu sempre tive esse apoio do meu pai dentro de casa, da minha mãe também, mas o meu pai era aquele que falava assim, ó, vai fazer? Faz que eu tô contigo. Se der errado, volta que a gente conserta. Pô, Meu cara, pai isso sempre não fez tem isso. preço. Isso não... Isso é pesado demais, Nossa. assim, no sentido da balança, Sim. de você falar assim, cara, eu sou um maluco, mas tem uns outros malucos que me apoiam e acreditam em mim, que é o mais importante. Sim. Então, eu tive esse apreço dentro de casa das pessoas acreditarem muito em mim. Então, o meu pai foi um cara que sempre falou assim, vai, se der algum problema, nós estamos aqui. Né? Então, o meu pai nunca foi aquele de toma dinheiro, vai lá e torra. E resolve. Nem tinha para isso. Mas se tem que precisa carregar um peso, ele ia lá carregava um peso junto. Então, meu pai, assim, é uma figura muito importante para mim nesse ponto. E vem aí a Paula dando esse apoio. E aí, quando eu fui sair, o meu patrão falou assim, vamos fazer o seguinte, quanto você ganha hoje? Eu falei, em média, R$ 2.500. Ele falou assim, eu vou dobrar o teu salário. Olha só, eu não estava esperando isso. Eu pedi demissão. Eu vou dobrar o teu salário para você ficar comigo até dezembro. Quando ele falou isso, na minha cabeça, por dobrar o meu trabalho, eu fico mais 5 aninhos com você. Tranquilo, numa boa. E ele falei, mas por quê? Ele falou assim, porque quando você sair, eu vou fechar. Ele fechou a empresa? Fechou a parte de alumínio. E ele falou assim, o acessório está muito melhor para mim. Caramba! E quando você sair, eu vou fechar a parte da serralheria e vou duplicar os acessórios. Sim. E aí, vamos fazer o seguinte. Quando você sair, você vai levar quem você quer, o alumínio que tiver aqui dentro e as máquinas que tiver. Eu tenho essa máquina até hoje de corte. Não, ele foi um pai entendeu? Pra você também, né? E eu falei assim, tá, mas assim, eu tava sem chão. Assim, pensa, em 2023, eu totalmente sem chão. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Ele falou, você vai levar tudo. Eu falei, mas como que eu vou te pagar? Eu vou segurar a tua rescisão. E o restante, na época, eu fiquei com uma dívida, vamos dizer assim, né? Com ele de R$40 mil naquela época. Dinheiro, acho que hoje deve ser 400 mil. Era muito dinheiro. Para um moleque de 18? Aí eu tava com 22 anos, 15... Isso aí, 22, 23 anos. Você era muito novo para assumir uma dívida dessa. Muito novo. E eu saí dali, ele falou assim, faz o seguinte, para você maturar isso, não vai trabalhar hoje não, vai embora. Conversa com a Paula, ele sempre também teve muito acesso a Paula, né? Conversa com a Paula e vê o que ela acha. E é a sua oportunidade. E você vai me pagar esse dinheiro como der. Eu não vou nem te pedir um centavo. Você vai pagar do jeito que der para você. Caramba. E aí eu saí dali sem chão. Eu lembro que eu andava na rua assim, totalmente norteado. Aí eu conversei com a Paula, mais doida do que eu. Ela falou, vambora, vambora. E eu cheguei lá, falei, ok. E aí ele falou, então beleza, a partir de hoje teu salário vai para 5 mil, você vai ficar comigo até dezembro, para você se estruturar financeiramente. E beleza, depois a gente conversa. E continuei meu trabalho. Quando chegou alguns meses antes de terminar o ano, ele falou assim, agora você vai fazer o seguinte, essa semana você não vai trabalhar, esses 2 dias, e você vai procurar o seu galpão, que chegou a hora. Aí outra paulada. Outro frio na barriga. Porque assim, é bom a gente deixar bem claro o seguinte, a história é muito legal, mas eu não era um gestor de empresa. Tem uma diferença muito grande. Sim. Pô, eu era um profissional muito bom, muito competente, muito certo com as minhas coisas, mas eu nunca fui um gestor de empresa. Eu não entendia de financeiro. É outra coisa. É outra jogada. E assim, eu sabia que tinha esse desafio, mas não sabia que esse desafio era tão grande. Tá? Porque assim, eu simplesmente saí dali, aluguei o espaço. Quando foi dezembro, ele pegou o caminhão dele, levou tudo para lá. E eu comecei em janeiro, dando continuidade nas obras dele. Eu dei continuidade. E ele falou assim, ó, cria um nome que é muito parecido do meu. Alu Show, eu criei o Alume Show. Para as pessoas perceberem pouco a mudança. E a gente vai falar que mudou. Separou. Entendi. E lá você toca, os clientes estão na sua mão. E você fez jus por isso aqui. Você me ajudou muito. E agora, toca teu barco. Gente, entendeu? mas assim, ele foi de uma generosidade linda de ver, né? Perfeito. Difícil de encontrar. Sim. Então, assim, é óbvio que sem o seu esforço, sem o seu mérito, ele não teria te dado essa oportunidade, né? Mas eu fiquei emocionada de ver isso, porque é bonito, é difícil de encontrar, é ímpar de encontrar, é raro. E assim, ele te startou no mercado, né?
Ele conseguiu enxergar, assim, eu talvez fosse uma peça importante, mas ele enxergou. E o que eu precisava era alguém me enxergar. Sim. A minha carreira toda, eu me coloquei numa vitrine e me coloquei ali à vista para alguém me enxergar. Ali foi a primeira vez que ele me enxergou. Então, assim, é legal. E eu lembro até um pouquinho antes disso, quando eu falei que eu ia ser gerente, a mesa dele é do lado da minha. E eu falei assim, a partir de hoje que eu sou gerente, você já não senta mais nessa mesa, você vai pro teu escritório, porque dessa área aqui cuido eu. Eu falei assim, ó, vai cuidar da tua vida profissional e aqui eu domino. E ele fez isso, pegou as coisas dele, reuniu e foi pro escritório. E eu toquei ali a parte de venda, recebimento de material. Então foi muito legal, porque assim, é aí que tem um cuidado também, Stephanie. É aí que é um ponto perigoso que as pessoas se perdem. Porque aí pode a sua humildade... Vem o poder na sua mão. Né? A humildade pode acabar. E aí o que eu fiz? Falei assim, agora vai ficar mais difícil o jogo. Porque quem está atrás dos bastidores que não entenderam o que aconteceu, vai me crucificar. E eu fui lá jogar o jogo da galera. A galera ser todos eles meus amigos. Até hoje são meus amigos. Então, eu novinho, todo mundo falando mal de mim, eu fingindo que não escutava. E falar, pô, cara, o que tá precisando aí pra eu agitar? E eu comecei a virar o defensor deles ali pra jogar o jogo. Sabedoria difícil, muito difícil. Sim. E não tinha... Lembra do tutor? Não tem um tutor pra falar, Ricardo, agora você faz isso. Isso ali, graças a Deus, eu falo assim, Deus me posicionou e me deu uma direção muito grande. Falou assim, ó, acalma teu coração, joga o jogo dele, seja amigo dele. E eu era amigo mesmo, não era falsidade, não. Sim. Eu entendia, na verdade, por que eles falavam aquilo. Eu entendia. Eu me coloquei no lugar deles. Sim. Porque, assim, para quem não tá lutando, quando alguém passa você acha que você foi injustiçado. Só Ainda que mais um moleque novo. Isso, quem é esse exatamente. moleque? Chegou agora na empresa. Já tá aí, pô, sentando lá na cadeira da frente e a tal. gente também tem uma coisa dentro das empresas que as pessoas acham que elas têm que ser promovidas por tempo de casa. Sim, perfeito. E não, filho, você tem que ser promovido pela sua qualificação. Isso, e sua atitude, proatividade. Sim. Eu sempre digo o seguinte, quer que a empresa te veja, se coloque na vitrine. Exato. Você tem que estar na vitrine. Ah, Ricardo, eu tô cheio de poeira aqui na vitrine. Continua aí. E vai fazendo o seu. Pode ter certeza que uma hora vai chegar. Alguém vai falar, cara, essa peça aqui está na vitrine há muito tempo. É uma peça rara. E aí vamos usar essa peça. A grande questão é não se colocar na vitrine, né? É você achar que alguém tem que botar você na vitrine. Não é? Não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai rolar. Não é assim que não funciona. É assim. E aí eu me colocando ali... E eu assumi realmente aquele posto. Sim. Comecei, no paralelo, né, como eu falei, eu já fazia meus trabalhos, quer dizer, aumentava a minha rentabilidade dentro de casa, consegui fazer minha casa, fui construindo a minha família. Eu fui pai muito novo, fui pai com 20 anos. Caramba, novinho mesmo. Mas você também começou a trabalhar muito novo. Muito novo. Casou muito novo. Isso aí. Tudo muito, muito cedo. Eu falo precoce. que a Paula me seduziu, na verdade, né? Ela me seduziu, era uma criança. Paula, eu vou cortar essa parte, Paula. Ela me seduziu, era uma criança, não sabia o que estava fazendo. E essa mulher me viu e me levou para ela, você entendeu? saiu no lucro, venhamos. No final eu ganhei mais, né? E assim, hoje a gente está com 26 anos de casado, né? Muita história, né? Muito legal. E 2 filhos, né? Graças a Deus, meu filho aí já no mercado com 25 anos. Seu filho já trabalha com você? Então, meu filho, ele é representante comercial e trabalha na área de esquadria de alumínio, vendendo máquinas, equipamentos, estampos. Bacana. E ele hoje toca a vida dele, tem a empresa dele. Mas, assim, a gente está junto, porque a gente trabalha no mesmo segmento, a gente tentou sempre trabalhar junto. E a gente conseguiu fazer isso. Então, a gente continua mantendo a família próxima. Paula sempre trabalhou comigo desde sempre. Sempre. Mesmo quando eu estava lá nessa empresa, ela controlava minhas comissões ali, fazia matemática e tal. Então, assim, a gente sempre trabalhou muito junto. Né? Minha filha, não. Minha filha já não, ela trabalhou com a gente um certo tempo, mas hoje ela se dedica ao estudo dela, está fazendo psicologia. Então, hoje a gente deixou ela lá. E ela veio trabalhar também por causa da pandemia, né? Esse negócio da pandemia, ela veio trabalhar com a gente. Então, assim, desde muito novo, montei minha empresa. E foi maravilhoso. Porém, eu esbarrei nessa situação da gestão. Isso foi pesado. Sim. E, na verdade, assim, a realidade de muita gente na galera. Isso aí. A gente estava conversando isso lá fora, né? Sim. A gente tem mania de crescer e depois ajeitar a casa. Perfeito, a gente não tem a cultura de que precisa ajeitar a casa para crescer. Exatamente. E aí, quando cresce um Frankenstein, né? Sim. Vai crescendo, aí você vai emendando um braço, emendando uma perna,
contratando uma contadora aqui, Sim. um banco ali, faz o CNPJ. Tudo em pedacinho, tudo né? em pedacinho. E esse pedacinho não consegue se comunicar. Vai ter uma hora que vai virar Isso aí. trambolho, e você vai ter que desfazer aquilo e fazer outro do zero. Exatamente. E a gente vê que o nosso mercado ainda atua muito assim, né? Muito. É a informação que a gente tenta levar cada vez mais para o nosso mercado. Todo mundo está preocupado muito em montar o seu próprio negócio e trabalhar. Mas ninguém está preocupado com a gestão, gerir, entender como é que funciona o dinheiro. Porque, assim, o nosso produto, ele é muito caro, ele chama muita atenção. Você fecha uma obra, 30, 40, 50, 100 mil. Para quem está começando agora, É dinheiro para chuchu. é muita grana. Aí depois que você começa a entender que esse dinheiro vai saindo por vários ralos, aí você fala, ué, mas o que sobrou? Né? Isso que é perigoso. Sua margem vai ser ali Isso. 5, 10% E aí, desse como valor, que olha você lá. construiu esse teu preço baseado no que todo mundo está fazendo? Então, assim, isso é um baita de um assunto até para um outro podcast, mas a gente tem que tomar muito cuidado com Sim, isso. com E aí, certeza. Stephanie, vem algumas... o crescimento, o sucesso tem um preço, né? Com certeza. Tem um preço. E eu digo que tudo que aconteceu na minha vida foi maravilhoso. A Paula me pergunta, mudaria alguma coisa? Nunca. Não mudaria nada. Nada, Bonito, nada. Cara, porque muitas pessoas não Nada. têm esse orgulho da própria história. Exatamente. Não mudaria. Com 3 anos de empresa, eu quebrei. Mas olha só, eu quebrei com venda alta e com material no estoque. Como é que quebrou? Porque e a gestão? E o preço? O dinheiro saía dinheiro? muito mais rápido do que entrava. Isso. E eu não era um cara que gastava dinheiro e torrava. Mas será que eu cobrava o que tinha que ser cobrado? Naquela época não tinha o conceito que a gente tem agora de uma esquadria, de um cliente potencial. A gente fala isso o tempo todo. Naquela época era o cliente e o cliente acabou. Entendeu? Então, assim, e muitas das vezes você pega a obra que você não deveria pegar. Muitas vezes você se transborda de trabalho que você não deveria. Mas só que o meu quebrar era o seguinte, eu cheguei a um momento que a primeira vez que eu fechei minha empresa de fato, eu lembro que eu fui fazer um curso no Sebrae de formação de preço. O professor é meu amigo até hoje. E quando acabou o curso, ele resolveu a minha vida. Porque a única solução era fechar a empresa. Tá bom, vou te ajudar. Fecha a empresa. Fecha a empresa. Fecha a empresa porque você agora, daqui pra frente, vai entrar no prejuízo. Você não entrou ainda. Então, às vezes, quando eu falo quebrei, eu parei o negócio antes. Sim. E aí eu parei, fiquei de stand-by ali e voltei pro jogo. Eu voltei. Recuperou e vambora. Vambora. Segundo Falei, tempo. agora vamos fazer diferente. Fui procurar mais informação, mais ajuda. Não tinha todas as peças ainda. Sim. Aí lá na frente você vai sentir isso. E muita gente que está ouvindo agora vai se identificar porque, às vezes, tá grande, tá vendendo muito, mas não tá lucrando. Exato. E esse é um perigo. E não muito. tá sentindo agora porque o fluxo tá muito rápido. Tá muito. E isso aí. Mas vai sentir. Vai sentir. E aí, na segunda vez, eu tava mais esperto. Eu falei, opa, tem que puxar o freio de mão e vou reduzir aqui e vou desacelerar até a gente começar a entender. E tinha uma coisa muito interessante que eu descobri nessa história aí, pra gente ser bem objetivo. Eu vendia muito, muito fácil. Mas eu não sou um apaixonado por venda. Você gostava da mão da massa lá. Eu era muito operacional. E aí eu lembro o seguinte, que eu me perguntava, como que eu vendo tanto e eu não curto? Eu não curto lidar com dinheiro, negociar, baixar isso, não é minha jogada. E aí foi a hora que eu comecei a entender que eu não era um vendedor, eu era um técnico. Então eu vendia muito porque eu usava argumentações técnicas, não comerciais. Isso é um start também pra galera. Isso. Porque, assim, você construiu sua fábrica, né? Sim. Mas o vidraceiro pequenininho, que tá ali começando, é só ele e tal... Cara, o cara tem que se desdobrar em 1000, né? 1000. Ele tem que saber informação técnica, ele tem que vender, ele tem que receber, ele tem que instalar, ele tem que estar preocupado com o pneu do carro que furou. Sim. Ele tem que... Sabe? Então, mas é o que você falou. Não dá pra descansar. Tem hora que não dá pra descansar. Não tem como. Tem momentos na vida que não dá pra descansar. E aqui, a gente não tá romantizando a exaustão do trabalho. Sim, sim. Mas todo mundo que tem uma história de vida que hoje a gente olha e fala de sucesso, Sim. teve momentos na vida que não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha não feriado, não tinha hora, não tinha... Era isso, é trabalho em Sim. cima de trabalho, em cima de trabalho. Vai ter um momento em que você vai poder parar. Exatamente. Ontem eu vi uma frase no Instagram que era assim, trabalhe hoje
para você conquistar a sua vida do final de semana nos outros 5 dias. Perfeito, perfeito. É isso. Isso que você está falando, Stephanie, vai muito de encontro, porque assim, filho pequeno em casa era virado uma semana. Mas aí é que tá uma coisa muito interessante. Por que o papel da Paula foi muito importante? Ela entendeu que aquele momento se fazia necessário aquele esforço. Então ela nunca foi uma mulher que me cobrou. Ah, você não para de trabalhar. Ela entendia que a gente precisava daquilo. Sim. Porque assim, o nosso coração, o meu coração, queria estar em casa com a família. Nossa, e como, né? E assim, eu até brinco com ela, ela até fala até hoje. Eu falo assim, Paula, das minhas histórias de trabalho, você ainda não sabe nem a metade. Porque eu não contava pra ela a dificuldade que era ficar, às vezes, num shopping de madrugada, botando um vidro, um alumínio. Sim. Eu não falava com ela das viagens, o sufoco de viagem. E hoje ela fala assim, poxa, não me conta. Entendeu? Já que passou, isso foi bom pra gente, mas assim, situações muito E ela deve complexas. ter tido também Sim. sufocos em casa. Muitos. Né, pela sua ausência, por qualquer outro Sim. motivo, e segurou a barra e não te contou porque você estava, né, Exatamente. concentrado na viagem, concentrado no trabalho e Isso. tal. Então uma teve esse parceria equilíbrio aí muito forte, legal. né? Então assim, ó, eu seguro a barra aqui, você segura a barra aí e vamos junto. E vamos junto. E aí assim, depois na terceira vez que eu entrei no alumínio, aí eu entrei forte. Aí eu falei, agora eu entendi o jogo. Aí eu comecei para arquitetura, eu comecei a trabalhar com clientes diferenciados. Eu trabalhei muito para engenheiro, mas nunca fiz prédio. Eu sempre fiz casa de alto padrão. Eu entendi. Eu comecei a jogar o jogo de verdade. E aí eu tinha lá num condomínio 3, 4 casas que eu fazia para o mesmo arquiteto, pro mesmo engenheiro. Então eu comecei a entender um pouco mais de logística. Sim. Meu caminhão, ele tem que ir para lá, ele tem que, poxa, render o máximo possível. E aí, nesse jogo, eu comecei a gostar e entender que existe uma forma de ganhar dinheiro com vidro e alumínio, desde que você tenha muita inteligência no que você está fazendo. Eu tive que tomar 2 baques muito fortes para poder criar essa maturidade. E aí a gente já se estruturou, criou é o mesmo nome da empresa, mas a gente renasceu das cinzas pela terceira vez. Né? Lembrando que é uma coisa muito importante, que eu até falei essa semana com o Rafael da DX Max. Falei, Rafael, todas as vezes que eu tive esse problema, nunca nenhum funcionário meu ficou sem receber. Nunca ele teve que me botar na justiça para receber. Eu tirava do meu bolso, assumia a minha responsabilidade, batia poeira e ia trabalhar. Essa postura de homem, né, Postura Ricardo? total. Eu lembro nessa penúltima vez que eu tive que fechar a empresa, eu fui para casa, é raro isso acontecer comigo. Né? Porque eu sempre tiro o melhor do pior. Aconteceu o pior, eu tiro o melhor. Mas nessa vez aconteceu de eu estar em casa e eu me senti meio que impotente. Falei assim, cara, eu sou tão inteligente. Por que isso está acontecendo de novo? E eu sentei na cama e eu chorei, assim. O que está acontecendo de novo? Eu chorei e literalmente Deus falou comigo o seguinte, você está chorando por quê? Pode levantar, eu te dei inteligência, te dei carro, te dei família, te dei trabalho. Pode levantar e trabalhar agora. E eu, mega endividado, fui trabalhar. Em 6 meses, minha dívida toda paga. Como? Caramba. Não sei. Na mão de Deus. E fui trabalhar. E eu, na hora, eu falei assim, isso mesmo, eu tenho tudo isso. Por que eu tô chorando? E fui pra cima. Aí veio o conceito da terceira vez, eu vi muito forte, muito maduro. Sim, e aí muita eu fui, vontade. muita vontade. Eu falei assim, não, agora eu vou corrigir. Porque assim, eu queria mostrar pro meu pai, pra minha mãe, que tava me apoiando ali, que, poxa, cara, o trabalho deles não podia ser em vão. O trabalho da Paula não podia ser em vão. Eu não queria ver meu filho crescer e falar, poxa, meu pai... Não, eu queria ser uma referência dentro de casa, né? Então, assim, eu fui para ali para a terceira vez e ali, quando eu me encontrei o jogo, comecei a jogar como gente grande e os outros concorrentes começaram a falar assim, pô, cara, você é muito bom no que você faz aqui, você não quer fazer isso em parceria comigo? Você não quer fazer em parceria comigo? E eu fazendo. E daqui a pouco eu falei, pô, mas eu tô ensinando isso pra eles. Por que eu não começo a ganhar ensinando? Por que isso não vira um negócio, né? Cara, Aí- tu também tem uns negócios. Ó, aqui, ó. Umas pegadas. É porque eu sou projetista é maluco. Pensa 24 horas, né? E eu falei assim, por que isso não vira um negócio? E eu falei, eu gosto de ensinar. Eu quero passar para as pessoas o que eu aprendi e eu posso facilitar, encurtar o caminho deles. Isso foi aflorando ali e eu tenho vídeo do primeiro curso que eu fiz, eu tenho. Legal. Eu tenho esse vídeo guardado lá com o maior carinho do mundo. Foi na minha fábrica ainda.
Na minha fábrica, eu falei, eu vou montar o primeiro curso aqui. Foi R$ 50 com direito ao almoço. Caramba, foi só pra pagar o almoço. Isso aí. Foi em 2009 para 2010. Eu montei o primeiro curso. Ali chamei o pessoal, quase que implorei o pessoal ir participar. Vem, né? pessoal, pelo amor de Deus. E eu tava ali com a fábrica e em 2010 eu comecei literalmente. A própria Lu Show, na qual eu trabalhei, eles falaram, pô, Ricardo, esse negócio do curso que você tá falando aí, vou te emprestar o espaço aqui, você faz o curso e traz cliente para cá. Eu falei, pô, vambora. Agora. E eu comecei ali o meu primeiro curso e ali aquela história, né? Eu estava trabalhando ainda com alumínio, então se desse turma bem, se não desse, amém. E aí começou 2 alunos, 3 alunos, eu ia lá me dedicando, comecei com box engenharia, literalmente box engenharia. Aí começou 1, 2, 3 alunos e tal. Aí, e eu no paralelo, fazendo os 2. Sim. E nesse momento, a Ellie me deu um abraço muito forte. Eles são sensacionais. Nossa, né? ali foi... Eles são muito visionários, Muito. a Ellie. E assim, Ricardo não era nada ali. Mas uma coisa até bom comentar é o seguinte, nessa época de 2010 para 2012, o Ricardo que não era conhecido por ninguém, era o Ricardo que estava em todas as feiras. Era o Ricardo que não faltou nenhum evento. E é o Ricardo que foi para todas as feiras sem um centavo no bolso. É o cara que... Eu simplesmente pagava a passagem 12 vezes e emendava com a feira do ano que vem. Caramba. E de ônibus, Luta em né? cima De luta. ônibus ali, não dava para rolar um avião. E Paula pagando ali a passagem no sufoco. E eu chegando na feira, tentando falar com um, tentando falar com o outro, tentando me projetar. Até então, olhando sempre para a fábrica de alumínio e tal, querendo ganhar parceiros. E eu lembro que a Paula uma vez foi na feira comigo e falou assim, poxa, eu não aceito você ir em todos os estandes e as pessoas não darem atenção para você. Eu falei assim, mas tem que aceitar, porque eu não sou importante hoje para eles. E eu entendo que eu não sou importante. Eu tenho que entender como que eu serei importante para eles. E todas essas empresas que eu estou batendo agora, você pode escrever o que eu estou falando. Elas serão as minhas patrocinadoras no futuro. Então, assim, isso 2010, 2011. Tem pouco tempo. Pouco tempo. E aí, quando foi 2012, eu já estava começando a fazer um pouquinho mais de curso. E eu falei assim, ó, é agora ou nunca. Eu vou fechar. Aí, já foi uma... Eu quis fechar a empresa. Você não Vendi quebrou, tudo. você Não, quis fechar. fiz Decisão fechar. sua. E eu falei, eu vou me dedicar ao que eu entendo que é o meu sonho agora, que é levar o ensino para todo o Brasil. Tanto é que a nossa frase, nosso logo era qualificação ao seu alcance. Ao alcance de todos. Qualificação central do vidraceiro, qualificação ao alcance de todos. Não, eu tenho né? muitos amigos que vieram da formação da Central. Sim. Central, assim, ela foi uma aposta muito legal. E aí, em 2012, eu falei, agora eu vou. Só que agora eu vou é você fechar uma empresa e sair de um faturamento... É um tiro no escuro, de fazer um total. faturamento que não tem. E você tem uma família. Nossa. E aí eu falei, Paulo, e agora? E aí a a Paula, maluca vamos? falou, vai. Entendeu? E eu falei, eu vou. E aí eu lembro o seguinte, que eu tenho o próprio Abel, que esteve aqui com você. Sim. Nós Seu fizemos, Abel, nós beijo, fizemos lá querido. no Abelzinho um curso. Ele sabe disso, com um aluno. Sério. Deu um aluno no Abel. E eu tive vários outros cursos. Outro visionário. Vários outros cursos com 1, com 2 alunos. 4 alunos era turma cheia para mim. Caramba. E eu falei, não, vou continuar aqui. E teve uma hora que a conta apertou, né? 2012 a conta apertou, que eu estava só fazendo isso. E eu tive que pegar uma obra de novo. E essa obra eu falo para você que eu peguei chorando, porque eu não queria voltar para a obra. Porque assim, não é que a obra era ruim, eu É o seu amo. timer que tava em Eu já estava em outra. Eu falei assim, eu não posso retroceder agora. Não dá para voltar. E aí eu peguei uma obra, entreguei, peguei o dinheiro, poxa, me alimentou assim, me alimentou no modo de dizer, né? Ninguém estava passando fome, mas me segurou por 3 meses. Eu falei, 3 meses que eu tenho para virada do jogo. E aí, trabalho. Aí eu lembro que nessa época o Walter, né, eu já estava seguindo a L, porque eu já instalava os produtos da L. A L começou em 2005, né? Então eu instalava. Aí eu comecei a seguir o Walter, que é o Valtão, para poder para entender os eventos e tal. E o Walter começou a me chamar, pô, vamos no evento tal. Pra E se aí posicionar, pra se vamos lá. posicionar. Poxa, só fala um pouco sobre o treinamento, que não sei o quê. Eu sempre fui
muito dinâmico para conversar, para bater papo assim, mas assim, eu não encarava um público ainda. E ele foi começando a me dar o jeitinho ali de encarar. E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou viajar semana que vem, vamos fazer um treinamento no Maranhão. A Central do Vidaceiro, ela estourou do Nordeste para cima. Norte e Nordeste. Ela estourou. Para depois ela voltar para estourar para o Rio de Janeiro. Eu não estourei no Rio. Eu não estourei. É complicado. Aí eu estourei lá fora. E ele tinha um alcance muito grande no Nordeste, ele começou a me levar para viajar. E aí teve um dia que ele ligou para Paula e falou assim, Paula, o Ricardo tá com muita vontade, tá muito legal o projeto. Mas eu tenho medo se vocês vão conseguir realmente... não, eu acredito no projeto dele, mas eu tenho medo se vocês vão rentabilizar o suficiente que vocês precisam. Eu vou oferecer um dinheiro para ele. Aí a Paula falou assim, fica à vontade. Mas eu acho muito difícil ele aceitar. E não é questão de ego, porque assim, eu não precisava de dinheiro. Aí eu lembro que ele... de oportunidade. Eu queria só isso. Aí eu lembro que ele me chamou para ir no Shopping Caxias, ele me ligou e falou assim, Ricardo, eu quero almoçar com você. Aí eu falei, pô, beleza, onde você tá? Eu falei, no Shopping Caxias, eu fui para lá. Ele foi, sentou, almoçamos, batendo um papo. Ele falou, meu amigo, eu te amo demais, gosto de você demais, você é muito guerreiro. Eu acho que o teu trabalho é um sonho que vai ser realizado e eu vou te ajudar para isso. Só que agora eu queria te ajudar a você montar um negócio para você. Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, quanto você precisa? Naquela época ali, era 2013. Se eu pedisse ele 100 mil, ele me dava. Caramba. Entendeu? Uma puta confiança em você. Muita confiança. E eu falei assim, Valtão, você é um dos melhores amigos que eu tenho, cara. Você tá me ajudando demais, você tá me levando pro Brasil. Só que eu não preciso de dinheiro, irmão. Eu preciso de trabalho. Se você me der trabalho, eu provo pra você onde eu posso chegar. Aí ele falou assim, não e tal. E eu falei, pô, não é ego, não é isso, Valtão. Você tá me ajudando muito, me levando. Cada vez que você fizer isso, eu vou me projetar mais. E aí eu insistiu mais 2 vezes, ligou pra Paula. A Paula falou assim, dá trabalho pro Ricardo. E aí eu lembro, depois, né, de muito tempo, ele me ligando, né? E ele me deu muito trabalho, me apresentou pro Brasil. Só que ele me apresentou assim, assinando embaixo. Eu peguei a carona do rabo de foguete de uma empresa que estava em ascensão e ainda está em ascensão total. Sim. Então, o Max daqui a pouco me enxergava e ele falava assim, ó, o Ricardo vai dar um treinamento para você, o que ele combinar eu assino embaixo. Eu ia dar o treinamento com o aval deles. O Max é muito visionário também, né? E assim, isso foi uma política da Ellie desde o início, essa coisa de querer reeducar o mercado, sim. de fazer o mercado enxergar valor e não preço, porque é uma briga que ele encontrava quando ele ainda prestava serviço. Exatamente. Né? Então, a história deles se a gente acha a nossa maneira, dele é perfeita. Nossa, a história dele é muito legal. É muita coisa. E aí eles me abraçaram, começaram o quê? O Max apoiar a minha viagem. E antes disso eu já tinha viajado muito com o Walter. E depois eu fui descobrir que boa parte dessas viagens que o Walter dizia que a Ellie estava apoiando, era ele que estava apoiando. Caramba. Ele tirava dinheiro do bolso dele para eu viajar. Pagando hotel, pagando avião. Eu tive uma época, eu acredito que 2014, mais ou menos, 13, 14, eu tinha a senha do cartão do Walter e o código de segurança e as passagens aéreas a Paula comprava de casa com cartão sem limite. Caraca. A gente ficou... Nossa. A Paula ficou... Ele trocava de cartão, a primeira coisa que ele ligava, Paula, número novo. E a Paula lá... E era engraçado, porque assim, a gente sempre é muito amigo, né? É o cara que eu tenho uma das maiores gratidões, assim. Tem muitos, né? Mas ele é um cara que trilhou muito comigo, assim, me ensinou muito. Eu lembro que quando ela passava o cartão, caía lá no celular dele. Sim, já dá. Aí ele falava assim, Ricardo, veio aqui uma mensagem aqui no cartão, sabe o que é? Eu falei, sei, a Paula tá no salão. Paula tá no salão e ela falou que é no shopping, entendeu? Ele falou, pô, mas R$300? A Paula capricha no cabelo. Ela não vai fazer qualquer cabelo. Aí ele falou, tá bom, foram vocês aí. Mas ele não queria saber o que era. Sim. Foi vocês aí, foi. A gente tava comprando uma passagem aérea. E a Paula ficava dia e noite tentando comprar a passagem mais barata. Cara, entendeu? É isso que a pessoa tem que entender. Sim. Você recebeu uma puta oportunidade na vida e não foi por isso que você relaxou. Sabe, você poderia
não precisava ter essa preocupação, Sim. né? O cara te deu total liberdade, você não precisava passar a madrugada pesquisando passagem aérea, mas você fazia Sim. por respeito, por ética, por honestidade. Exatamente. Cara, e se a pessoa trabalhar pautado nesses valores, eu não enxergo outro destino que não seja como, né? sucesso, Não. porque assim, sucesso é relativo, né? Sim, cada um tem o sucesso de uma seu, maneira. isso. Mas dentro da minha visão de sucesso, mano, trabalho duro, honestidade e vontade, Sim. não tem pra Não ninguém. tem. E é legal, assim, porque a gente tinha toda essa liberdade, confiança total, acima de tudo. Sempre procurando os hotéis mais acessíveis, a comida mais acessível. E eu vou dizer, tinha um teto de gasto que dava para dormir no hotel melhor. Mas por quê? A gente vai viajar a semana toda, vamos dar uma economizada e tal. E o Walter tem isso até hoje, né? Essa questão de, não, a empresa, não é porque eu estou viajando pela empresa que vai fazer isso. Então, assim, eu fui nessa jornada com ele e aí a gente foi começando a ganhar nome, mas a Central do Vidaceiro ainda não era explosão. Ricardo Câmara, nem pensar, porque o Ricardo Câmara apareceu depois. Sim. Eu sempre me intitulei como Ricardo Câmara, mas a marca Ricardo Câmara, ela foi estourar depois. Ela é uma outra história. Então, 2014, eu falei pra Paula assim, Paula, 2014, nós vamos, nós dois pra feira, que vai ser a feira das viradas. Eu tô sentindo isso no coração. Eu vou sair da feira de 2014 com muitos contratos assinados. E a Paula foi pra feira e a feira aconteceu. 2014, eu indo nos stands, e os stands me chamando e querendo fazer curso. E ali eu deslanchei, assim, saí da feira com 5, 6 contratos de curso para fazer. Caraca, E coisas que não seriam relâmpagos, seria coisas promissoras, cursos promissores, que a gente ia levar para frente ali. E a gente eu comecei a ter patrocinador. A UBV foi a primeira patrocinadora minha, entendeu? Uma empresa que infelizmente não está no mercado, mas me abraçou quando eu não tinha nada, não era ninguém, assim. Começou a ser patrocinadora, de dar dinheiro mensal para ajudar e tal. E aí eu as revistas começaram a olhar, a Vidro Impresso olhou muito, a tecnologia do vidro, mas a Vidro Impresso em especial. A Vidro Impresso enxergou a gente e ali foi virada de jogo, eu entendi, falei assim, agora nós vamos decolar. E quando a gente voltou dessa feira, eu falei para a Paula, eu já tinha um pessoalzinho trabalhando comigo, que era o rapaz que cuidava lá do site da gente. Eu sempre tive essa cultura de ter muita coisa organizada, fazer um negócio bonitinho, né? Aí tinha lá o rapaz do site, já tinha um rapaz que já estava trabalhando comigo também, organizando as coisas. E lembrando que esse tempo aí, até 2023, nós estamos falando aí, até 2018, eu sempre fiquei dando curso itinerante nos distribuidores do Rio de Janeiro e Brasil. Eu não tinha uma escola. Né? E aí, quando eu voltei da feira, eu reuni todo mundo e falei assim, ó, até 2018 nós vamos ser a maior escola do Brasil. E eu vou ser um dos professores mais reconhecidos do Brasil. É bom a gente deixar claro que isso não era para mim uma arrogância, era um posicionamento. Sim, é um objetivo, você traçou e foi. Eu tracei, eu falei, eu me vejo assim, estou trabalhando para isso e eu tenho tudo para ser essa potência. E isso eu falei em 2014, projetando 2018. 2015 a gente ganhou o nosso primeiro prêmio como melhor escola do Brasil. Bacana. Foi fora da curva. 2016 a gente de novo repete. Aí ficou o prêmio acho que uns 2 anos ou 3 anos sem acontecer. 2019 ganhei, 2020 ganhei dobradinha, professor, escola. Hoje a gente tem 8 prêmios, 20, olha, sonho. 8 prêmios. E com muito orgulho a gente fala que o 9º prêmio talvez seja um dos mais poderosos, né? Que é ser embaixador da maior FESCO da América Latina, que é a FESCO, né? Bacana. Então ali, assim, pra gente é um baita de um resumo, que eu lembro que quando eu ganhei esse prêmio ali da FESCO, eu liguei pra Paula e falei assim, e aí, valeu a pena? Caramba. Cara, a Paula em casa emocionada, não, a gente imagino. Porque, assim, foi um peso muito grande. Sim. E o legal é o seguinte, assim, uma mensagem que é legal, porque tem muita coisa ainda no meio do caminho que não dá tempo de contar. É sempre posicionamento. Cada vez que eu subia um degrau, eu mantia a humildade,
mas aumentava a responsabilidade. E aí eu comecei a entender o seguinte, agora eu tenho que começar a subir a régua dos clientes. Então, isso é muito legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que está assistindo a gente, que não necessariamente é do vidro, né? Tem seguidores de outros setores, mas você é um empreendedor. Sim. Assim, sua história é de empreendedorismo, né? Sim. Dentro desse setor, mas é empreendedorismo. Então, deixa uma mensagem para essa galera que às vezes está um pouco desmotivada, um caminho das pedras, o que você não faria, o que você faria. Sim, ótimo. Stephanie, eu acho que uma das coisas que eu fiz que foi mais certeiro primeiro, manter sempre o meu nome, o nome da minha família muito íntegro, do começo ao fim, com lucro ou com prejuízo. Tudo que eu combinei com todos os meus parceiros, meus clientes, foi honrado. E quando eu saía no prejuízo, eu falava, honrei, não tive prejuízo. Você pode me ajudar na próxima? E não havia uma próxima, eles ajudavam na hora. Ou indicando um outro cliente, mas assim, com muita seriedade de falar, aqui eu tomei um prejuízo. Eu errei esse cálculo, mas a sua obra vai ser entregue do jeito ou melhor que a gente combinou. Você me ajuda, você me indica para um cliente. E aí aparecia 10 clientes. Honestidade, entendeu? Total. Não dá para entregar, eu ia lá e botava a cara, tomava pancada, mas aquela pancada era só naquela hora. Depois o cliente entendia e via que o negócio era sério. E aí, assim, o maior recado é eu começar a entender que o nome é muito importante. É uma consequência do futuro que talvez você não vai consertar mais. E outra coisa importante, esse nome ele perpetuava, porque todo mundo vai falando um pro outro de quanto você é sério ou não. Talvez você acha que deu uma volta, tomou uma vantagem. E ninguém esquece isso. Ninguém esquece isso. Quem apanha não esquece. Exatamente. E aí eu via lá na frente que eu ia para um novo negócio, eu tinha recomendações. Eu ia para um novo negócio, a pessoa falava assim, pô, eu queria falar contigo. Fulano falou que você é assim, trabalha assim. Então, começou a vir clientes melhores, mais potenciais. Sim. E aí eu comecei a entender o seguinte, tá legal, mas agora eu preciso subir a régua desse treinamento, eu preciso trabalhar com produtos melhores, mais certificados. Eu tenho que realmente fazer jus àquilo que eu estou falando. Eu não posso ser um professor que eu falo lindo e maravilhosamente dentro da sala de aula e não faço aquilo fora, não pratico. O que você fala. Então, eu tenho que ter seriedade para os meus alunos. E eu comecei o quê? Começar a migrar para produtos melhores, mais foi sofisticados. Assim que a Perfil entrou na sua vida, não? A Perfil foi muito engraçado, porque assim, eu já conhecia a Perfil há muitos anos, né? Eu já tive a oportunidade de criar um produto e patentear um produto com a Perfil. Ela botou esse produto no mercado, eu como projetista. E aconteceu o seguinte, em 2016, mais ou menos, acho que 2016, 2017, alguma coisa assim, não me recordo, o Alexandre, o dono da Perfil, ele falava assim, pô, eu quero você no meu time. Eu também quero. E estaremos, com certeza, o meu time todo com você. E eu quero você no meu time, mas na época ele tinha outro professor, eu falava com ele assim, olha, resolve o teu problema lá com outro professor, se vai ficar ou não, e depois me chama, né? Quer água? Desculpa interromper. E aí tinha esse namoro ali, de eu ir para Perfil, para prestar serviço para eles e tal. Sim. E aí o que acontece? Do nada, né, assim que o Cadota, que é o gerente de marketing, assumiu realmente a Perfil, ele foi insustentável ele continuar o projeto antigo, e aí ele me ligou. E engraçado, só que como é que as coisas dão um rolê, nós falamos ali ainda há pouco. Quando ele me ligou, eu tava na porta do Abel, cara. Tava na porta do Abel. Abel, tu tá em todas, o Abel tá na minha vida mesmo. Esse cara, Abelzinho, é gente boa demais. E aí eu tava lá que eu tinha tido uma reunião com ele, alguma coisa. E eu fui, fiz um curso. 5 meses depois fiz outro curso. Ficou aqueles cursos, assim, deu liga, Sim. mas não tinha... Não engajou, entendeu? Porque não era o momento. Porque eles estavam experimentando os cursos ali e conhecendo a minha didática. Eu lembro quando a primeira vez que eu entrei para dar aula na Perfil, era eu dando aula com os alunos e 3 gerentes me olhando. Para saber assim, esse cara vai ter o nosso perfil? Nossa! É esse cara que nós vamos botar dentro da nossa empresa? É ele que vai levantar a nossa marca, a nossa bola para bater? Quase levantando a plaquinha. 8. Isso aí, quase 7. isso. E eu gostava, porque eu sempre gostei dessa pressão. Eu falei, isso sempre me fez ficar melhor. Eu falei, cara, eu curto essa pressão aí. Entendeu? E ali eu falei assim, eu tenho que ser só eu.
Eu tenho que fazer o que eu faço, do jeito que eu faço. A Perfil era muito séria. E veio o Ricardo lá com brincadeiras, com piadas. Zoando sempre plantão geral. zoando. Sempre, claro, com muito respeito, como eu sempre faço. Já assistiu várias aulas minhas. E eu sempre vindo naquela lead e falar assim, não, tem que trazer todo mundo para mim. E uma empresa que era muito séria ali. E a empresa gostou, falou, cara, esse jeito maluco aí eu curto, é legal. A gente controlar, isso, manter isso aí. E aí eu fui ganhando ali o nome ali com eles ali, e a gente foi ampliando esse trabalho. E aí a gente foi fortalecendo. E nesse meio tempo eu vim trabalhando o nome do Ricardo Câmara. Porque a Central do Vidraceiro Serralheiro me prendia a um mercado. E, na verdade, era a Central do Vidraceiro. Isso. Depois eu tive que botar o serralheiro. Porque todo mundo acha que eu comecei no vidro. Eu comecei a dar aula no vidro. Mas a minha base de conhecimento sempre foi o alumínio. Serralheria. O vidro foi uma oportunidade. 2010, o vidro no boom, subindo, voando. Eu só peguei um gancho, oportunidade. Eu enxerguei ele. Mas a minha raiz é o alumínio. Eu amo o vidro, mas a minha raiz de trabalho é alumínio. Então, eu fui subindo o nome do Ricardo ali, trabalhando o nome do Ricardo, ficando bacana. Ricardo foi ganhando mais. A ponto do Ricardo começou a se separar da Central do Vidraceiro Serralheiro. Meu nome foi crescendo muito mais do que a Central do Vidraceiro. E essa foi uma estratégia minha desde o começo. Hoje o meu nome ele é 10 vezes mais forte que a Central do Vidraceiro. Tanto é que eu quase não estou usando mais o nome da escola. É isso que eu ia te perguntar. Isso Você aí. não vai mais usar a escola? Porque desde que você foi para o Espírito Santo, eu não vejo muito mais falar. Isso. É porque, assim, o que acontece, ainda uso, porque as pessoas no Brasil todo têm referência da escola, Sim. né? A escola teve ela teve um momento mágico dela, ela me projetou, mas o que acontece, cada vez mais o Ricardo vai assumir Mas os esse cursos projeto. ainda continuam? Como é que está a situação Então, dos cursos a para quem Central do quiser Vidraceiro aprender? Serralheiro, ela continua com todos os cursos online. O Ricardo hoje montou uma parceria muito grande com a Perfil, onde a gente usa a base da Perfil como treinamento. E eu rodo o Brasil todo fazendo treinamento e consultoria dentro das empresas. Para perfil Para Perfil ou e... para o Ricardo? Então, para Perfil e por Ricardo, entre aspas. Por quê? Porque eu tenho assim, a autorização da Perfil como homologado de fechar negócio direto com todos os clientes Perfil do Brasil. Sério? Então, Então você eu- tem um puta... Sim. Né? Então hoje eu posso dar treinamento de todos os sistemas da Perfil, para todos os clientes Perfil, e eu posso fechar direto com o cliente da Perfil. Legal. Eu não preciso a Perfil autorizar, eu já tenho essa autorização. Então é legal assim que a gente criou uma parceria muito grande, que eu carrego o nome da Perfil, a Perfil carrega o meu nome, a gente faz esse equilíbrio, e aí também tem a parte que você tem que abrir mão de algumas coisas. Né? Com certeza. Você tem que abrir mão de outros produtos que você dava. E aí é transparência com todo mundo. Olha, Claro. até aqui eu consegui te atender, daqui eu já não consigo. Por exemplo, a Hélio, eu continuo atendendo a Hélio. Eu sou um parceiro a Hélio, eu projeto para a Hélio, eu desenvolvo produto para a Hélio. Então eu tenho aí 2, 3 clientes que a gente continua atendendo. E a gente focou em trabalhar com produtos de alto padrão, certificado. E aí o nome Ricardo Câmara ele se constrói aí. Porque aí já vem um nome mais técnico, né? Não é uma escola, é uma consultoria, é uma mentoria. E aí, quando a gente abre o leque hoje meu de trabalho, nós temos uma infinidade de produtos. Sim. A gente tem muita coisa. Não, assim, é até... Não sei como te perguntar isso, porque você é professor, né? Mas o que a gente vem observando no mercado é que aqueles profissionais que buscaram, de alguma maneira, se especializar, construir portfólio, Sim. Crescer, entender variedade, tá sempre buscando um treinamento ou outro que os distribuidores oferecem através das fábricas. Esse perfil, ele cresceu. Sim. E a galera que não acompanhou isso tá sofrendo agora. Muito. Porque, não sei se você tem essa percepção de mercado, e aí eu quero que você compartilhe Sim. essa visão de mercado comigo. Durante a pandemia, a gente houve um inchaço do Isso. mercado, porque a demanda cresceu abruptamente, assim. Ninguém esperava Ninguém isso, né? esperava. Só que agora que a demanda caiu, porque as pessoas voltaram a trabalhar, a vida continuou e tal, Sim. estabilidade econômica, uma série de coisas que aconteceram no país, esse ano foi um ano difícil, Sim, muito. né? Então, assim, mas essa galera que focou durante o crescimento e o boom em se especializar e ir pra cima e não ficar no arroz e feijão, essa galera tá voando, Tá voando. ainda. Essa galera ainda tá Perfeitamente. voando. Boa colocação. Na verdade, Stephanie, o grande problema do nosso mercado
é que se tá tudo muito bom, eu continuo daquele jeito. E aí, a mente brilhante, ela tem que pensar o seguinte, tá bom, mas eu vou projetar para ficar melhor. Sim. Qual é a próxima fase? Eu digo o seguinte, a nossa vida de serralheiro e vidraceiro é como se fosse um joguinho de videogame. Você nem gosta de jogar, mas alguém te convida e você vai lá e joga e passa da primeira fase. Você fala, cara, que legal. Dá pra fazer. Pô, dá pra fazer. Só que quando você passa da primeira fase e vai pra segunda, fica mais difícil. E aí você tem que trabalhar um pouquinho mais. Aí você vai lá, se prepara, pega lá todo o comando, entende como o jogo tem que ser jogado, e aí você vai, passa da segunda fase. Você entra num estado de êxtase de 5 minutos. Verdade. E daqui a pouco você fala assim, pô, agora o jogo tá mais difícil. E aí a pergunta é, será que o vidraceiro serralheiro tá se preparando para a próxima fase? Porque a próxima fase é muito rápida. Tudo que tá dando certo esse ano não é certeza do ano que vem. Não. Você falou da pandemia, a pandemia foi interessante o seguinte, eu fiz uma projeção em 2019 com a minha equipe, a gente já estava aí com 5 pessoas na equipe, para dezembro de janeiro de 2020, eu estar com a agenda fechada até julho de 2020. Eu fiz a projeção para isso acontecer e dia 30 de dezembro, eu estava com a agenda lotada até julho. Perfeito. Plano perfeito. A pandemia veio, eu simplesmente foi cancelado 35 contratos. Nossa, que baque, né? Sem serviço nenhum pro próximo dia. Mas lembra do videogame? É a fase mais difícil. É a fase difícil, mas eu tava sabendo jogar a próxima fase. E eu não esperava, ninguém não vai falar que eu sabia que isso ia acontecer. Não tem como, completamente. Eu tinha na gaveta 3 projetos que eu já estava preparando para a próxima fase. Quando aconteceu isso, eu liguei para ela e falei assim, ó, lembra daquele projeto do Vidraçamento de Sacada online que a gente desenvolveu? É agora. A gente pode gravar agora. O Max, mas como? A pandemia vai me prender aqui, a gente pode gravar o valor X. E o Max falou assim, vai. E aí eu falei para minha equipe, falei, ó, ninguém vai ser mandado embora, nós estamos com trabalho para 6 meses. Caramba. E aí a gente lançou o produto e tal, botou na plataforma digital. Quando vendeu, o produto vendeu 75 mil em 3 dias. Caraca. Em pleno agosto de pandemia. De pandemia. Eu vendi 75 mil em 3 dias. A plataforma, buf! Mas o quê? Eu estava preparado para a segunda fase, para a terceira fase. Aí a E pergunta como é que essa. se prepara? É você não descansar. É você não achar que o jogo tá ganho. Pô, tô indo bem, tô atendendo bem meu cliente, tal. Mas será que tem um produto que eu possa trabalhar, que eu possa alcançar um cliente melhor? Será que tem um fornecedor que possa ter um produto que eu possa ofertar, que eu tenho menos concorrência? Qual é o mercado que se vende esse produto? Para quem eu venderia? E aí é você não descansar. O problema é que às vezes eu tenho medo, tem até uma frase que diz, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Verdade. Eu tenho tanto medo de perder a obra que eu não oferto produto melhor. Mas será que não é legal eu ter na minha manga 3, 4, 5 produtos diferentes para o mercado? Com certeza. E aí a pergunta, como que entra nesse mercado? Tem que estudar. Tem que estudar. Não tem que estudar, fórmula. se posicionar. Isso. Cara, você tem que mudar aqui. Não tem jeito. Porque é o que você falou. O medo é uma coisa que só existe aqui, ó. Sim. Não existe. O meu medo não existe na sua vida. O meu medo só tá aqui. Tá aí dentro de você. E é isso que as pessoas têm que entender. Na hora que você vai ofertar um produto para um cliente, mas o meu cliente é humilde, não... Mano, é ele que tem que te dizer até onde ele pode ir. Não é você achar que ele não pode ir, né? É óbvio que existe público para tudo e você também não vai sair fazendo estripulia, Sim, mas exatamente. para não pagar mico também, né? Mas dentro daquilo que você já sabe, porque quando a gente bate o olho no cliente, sente a necessidade dele, entende a necessidade dele, porque é muito diferente. Você ir lá na casa dele para fechar um vão e você ir lá na casa dele para sanar o problema dele. Exatamente. Né? Ser uma solução para ele, né? Ser uma solução para ele. Então... E Stephanie, o interessante é o seguinte, cada vez que você vai olhando para esse público, você vai vendo que existe uma necessidade. Eu sempre trabalhei em cima disso. Eu estou trabalhando para você. Eu estou te atendendo. Eu fico pensando, o que eu posso fazer mais? O que a Stephanie está precisando mais de mim? Sim. E eu começo a me vender para você. Com certeza. Pô, Stephanie, eu também tenho isso. A gente pode fazer isso.
A gente pode fazer. E eu pego e jogo na tua cabeça milhões de ideias, a ponto de você falar assim, eu não consigo ficar mais sem esse profissional do meu lado. Porque ele tá me dando o quê? Ele tá resolvendo tudo que eu preciso. E eu ficava isso pros meus clientes. Sabe o que eu perguntava pros meus clientes, que é muito interessante? Por que você compra de mim? Cara, que pergunta simples, mas ela é poderosa. Com certeza. Pô, Faz o Ricardo, cara eu compro de refletir. você porque o teu trabalho é maravilhoso, você é honesto, você honra o teu compromisso, você atende todas as minhas necessidades e você tem sempre uma carta Na manga extra na aí. manga. Eu falei, isso te agrada? Te agrada. Isso te agradaria os seus amigos? Com certeza, por isso que eu te indico. Eu falei, pô, mas então eu posso aumentar, posso fazer mais coisa ainda. Sim. Eu não entendi que daí tava ganho o jogo. Tem que sair Entendeu? da caixa, né, Tem que gente? sair toda Tem hora. que olhar à frente. E como que você acompanha esse movimento? Sempre falo aqui, o mercado, ele é cíclico. O que está em baixa hoje vai Sim. voltar. Fica tranquilo que vai voltar. Só que quando ele voltar, você tem que estar preparado para isso. E como é que acompanha? Indo na feira. Isso aí. Fazendo treinamento, conversando com as pessoas, botando a cara no mercado. Se você ficar trancado dentro da vidraçaria, escondido atrás do seu balcão, Não vai você ver. vai ficar só no arroz e feijão. Sim. E aí o mercado vai vir e vai fazer assim, ó, plum, capotar em cima de você. E quando você perceber, não tem mais como correr Não atrás. tem, não tem. E aí, Isso. sabe o que o nosso mercado ele confunde? É botar a culpa e dizer que o mercado está prostituído. Que, é porque o vidro aumentou, porque o alumínio aumentou. Cara, joga teu jogo. O vidro aumentar e o alumínio aumentar, isso Tudo aconteceu aumenta. a vida inteira. E tudo aumenta, Tudo Ricardo. aumenta. Você ouve a dona Entendeu? de casa reclamando, o leite tá R$8, meu Deus, o dobro. Sim. Mas ela deixou de comprar? Não deixou. Por quê? Porque ela precisa. Exatamente. A esquadria é uma coisa que, cara, ela vai morrer se ela não tomar leite? Não, mas é uma coisa que ela gosta muito, Sim. que ela tá priorizando. A esquadria é a mesma Mesma coisa. Ela vai morrer se o vão da janela dela estiver aberto, se o vão da varanda dela estiver aberto? Talvez não. Mas é uma coisa que ela vai priorizar a Sim. partir do momento que ela chegou um dinheirinho que ela vai querer botar. Sim, Entendeu? exatamente. Então, não tem necessidade, não tem, porque a esquadria, ela vai acontecer em algum momento. Isso. Você só tem que estar ligado, fazendo contato, correndo atrás, para na hora que ela acontecer, você tá com equipe treinada, você tá com... Preparado para aquilo, né? Exato, você tem que estar Preparado. preparado. Tem que E Stephanie, é bem interessante o que você está falando, porque assim, o mesmo trabalho que dá para vender uma esquadria barata, dá para vender uma esquadria com muito valor agregado. Exatamente. Agora só tem uma coisa, se você não conseguir se você não conseguir levar esse valor pro teu cliente, ele vai comprar uma esquadria barata. Como que leva valor pro cliente? Primeiro, eu sempre gostei de duas perguntinhas. Para quê e por quê? A pessoa falava comigo assim, Ricardo, eu quero uma janela para minha sala. Para quê? Para fechar o vão. Mas por que você quer fechar esse vão? Porque molha muito aqui, porque o sol bate aqui. Plim, sol bateu. Molha. Pô, uma janela que... Eu não posso botar uma janela que passe água. Tem que ser A uma dor dela é esquadria. a água. É, Poxa, mas o sol tá batendo. Então, eu posso ganhar mais dinheiro no vidro de controle solar. exato, Poxa, uma esquadria tem muito barulho. Eu posso vender uma esquadria acústica. exato. Então, assim, para quê e por quê? Na minha opinião, são... Cara, que palavrinha pequenininha. Mas se você entender que ela é poderosa e ela pode te levar a um estágio de venda absurdo. Você fala assim, poxa, mas para quê e por quê? Então você precisa desse produto para não entrar água, você precisa desse produto com acústica e desse produto com controle solar. Mas existe isso? Existe. E possivelmente a maioria dos profissionais não vão oferecer isso para ela. Isso, exatamente. É porque o consumidor final, ele não entende de vidro e ele não tem que entender de vidro. Sim. Ele não tem que entender Não de é esquadria. obrigação dele. Não é obrigação dele. Sim. É obrigação do profissional chegar lá com um portfólio e falar aqui, ó, tá vendo isso aqui? A gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado. Exatamente. Gente, a gente estava falando ali embaixo, o ser humano, ele é um animal visual. Pra Sim. quem não gosta de ser chamado de animal, tá ecologicamente correto aqui, em criar polêmica, ele é um ser visual. Totalmente. Então, você pode debilitar o ser humano em vários aspectos, em vários sentidos, mas se você tirar a visão dele, você vai estar prejudicando ele de uma maneira sem precedentes. Esse cara vai ter que reaprender a viver. Perfeito. Então, use isso a seu favor, né? Vai lá, leva foto, mostra aqui, tem seu Instagram. Cara, Instagram hoje é o mínimo que você Nossa. pode fazer. É o mínimo. E que você entrega pode fazer. muito pra gente, né? Entrega muito. Entrega muito.
alcance ilimitado. Isso aí. Você pode ser visto pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Você pode investir? Pode, mas não necessariamente. Sim, E você vai estar com o seu portfólio aqui, ó. na mão. E se o seu cliente não estiver do seu lado, você vai fazer um link, vai enviar para ele, ele vai ver lá do outro lado. Ferramenta poderosa demais. Né? Ferramenta muito poderosa. Então, internet é o mínimo que você tem que fazer. E aí as pessoas às vezes falam assim, mas eu não sei mexer. Mas o seu filho sabe. Só pedir a ele. Eu não sei mexer no celular. Chama seu neto, que ele sabe mexer. Exato. E Stephanie, você falando de como chegar nesses clientes, eu sempre penso o seguinte, você vai na casa do cliente para vender uma janela, cara, ele já conversou com você, ele quer uma janela X, que você sabe que é uma janela de baixo custo. Leve esse orçamento de baixo custo para ele, para você pelo menos entrar no jogo. Mas lá você faça a melhor apresentação da janela que ele precisa, não é que ele está comprando. Tem uma diferença muito grande. Sim. Eu estou comprando isso, mas será que eu preciso disso? E lá você tem que fazer boas perguntas, entender o porquê e para quê, e lá você falar assim, na verdade, a janela que ficaria perfeita aqui na sua casa, no seu apartamento, é essa janela aqui. É isso aí. Eu vou falar para você que eu nem gostaria de vender essa daqui. E outra coisa, o cliente é muito ego, né? Você fala assim, olha, essa janela que você está querendo aqui é a janela que eu menos vendo. Sim. É a janela, geralmente, que eu uso numa casa mais popular. Pelo nível do seu apartamento aqui, a gente poderia colocar um produto com muito mais eficiência. Você quer ver uma tática que eu ensino muito nos treinamentos de venda, que é o seguinte, você entender de louças e metais. Você é da arquitetura, você sabe disso. Com certeza. Você saber quanto que custa uma torneira, um chuveiro, um porcelanato. Qual é a marca do porcelanato? E quando você entra no banheiro do cliente, tem um chuveiro de 15 mil reais, um vaso de 30. E você botando o box de 500. De 500. E você com medo de vender. Se você sabe quanto custa aquilo dali, você pode falar para o cliente simplesmente um elogio. Poxa, meus parabéns, hein? Sua arquiteta foi realmente sensacional em colocar esse vaso aqui, que esse vaso é a última geração do vaso, marca tal. Nesse momento o cliente pensa assim, ó, nossa, ele sabe que eu tenho dinheiro. Não adianta eu aplicar aquele golpe de faz baratinho, dá pra você baixar o preço. Land Rover pedindo desconto. Nossa, não faz sentido. É igual tá na Land Rover lá e botando gás, né? Não faz sentido. Então, assim, esse cliente começa a falar assim, opa, esse cara entende. Olha, eu vou botar aqui uma janela, uma porta, à altura do seu porcelanato, à altura da sua louça e metal. Com certeza. Porque a sua casa merece uma esquadria à altura, um vidro à altura. E o cliente vai falar assim, pô, faz sentido. Sim. Faz sentido. Tem que ter uma leitura, né? Sim. Porque assim, se o cara se dispôs a pagar tão caro numa torneira, é porque ele valoriza a casa dele, Sim. ele valoriza o que ele tá tendo, ele tá construindo uma vida melhor. Exatamente. Como que eu vou ofertar um produto de baixo padrão para aquela obra, Sim. em vez de uma coisa melhor? É o que você falou, leva o box de 500 reais, Isso aí. mas chega lá e fala assim, vamos meter um box aqui até o teto, Sim. né? Perfil quadrado. Perfil quadrado, gente, pelo amor de Deus, é um negócio tão banal. E não é de hoje, né? Ai, gente, tão banal. E não assim, é ofertado o ainda. fato de você puxar o box até o teto, você já vai ganhar na engenharia. Aí você fala assim pro cara, vamos botar um puxador aqui, Sim. puxadorzão e tal, não sei o quê. Cara, o cara que tá fazendo o box até o teto, ele vai querer. Exatamente. E aí você ganha no puxador. Puxador. Então, assim, porque antigamente o vidraceiro ganhava muito nos acessórios, ganhava muito no vidro, ganhava Isso. muito. Hoje em dia, o que eu vejo é que o vidraceiro tá ganhando na instalação. É. Só. Só que dali. Ele não ganha mais em cima do produto, né? Pois é. O que é muito triste pro nosso mercado. Mas, amigo, tenho uma má notícia pra te dar. Nossa, a gente tem muito assunto pra falar, Nossa, né? eu já tava pensando aqui em vários ganchos pra Nossa. puxar. Queria ter falado sobre aquela situação de demitir o cliente, porque aquilo ali é uma frase Mas deixa o pessoal, deixa o pessoal no gostinho, né? Pra assistir o próximo, né? Exatamente. Entendeu? Então, galera da Perfil, já vamos combinar aí o próximo, tá? Porque tem muito papo. Olha, Ricardo, prazer, gente. É um Nossa, prazer. Vocês maravilhoso. não têm noção do prazer que tem de trazer esse cara aqui. Um cara sensacional. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo seu esforço. Sim. Porque eu sei que você tá cansado, acabou de sair de treinamento, viagem. Muito obrigada mesmo por ter vindo Sim. aqui. Eu Muito agradeço o obrigada. convite. E eu falo o seguinte, se for para disseminar conhecimento, o cansaço não me vence, porque é uma coisa que eu amo fazer, eu gosto de fazer essa leitura. Eu saio de um evento, de uma palestra, muito feliz quando eu vejo que as pessoas realmente conectaram comigo.
E eu espero que um pouquinho do que a gente conversou aqui possa realmente colocar as pessoas a se identificarem e começar realmente a ter uma visão diferente. Sim. E já fica realmente a gente com compromisso de levar um pouquinho mais de informação para essa turma aí, que com certeza tem a mesma história que a gente, às vezes um pouquinho diferente, mas a luta é a mesma no final. Com certeza. Né? E a gente vai ficando por aqui. Vai acabar agora mais um Que Pode na Obra. Vou deixar o link do Ricardo aqui embaixo, tá? O arroba, link não, o arroba do Ricardo. Você aproveita, segue ele lá, confere os cursos da Central do Vidraceiro, que ainda está ativa. Tá ativa. E comenta esse vídeo, faz favor, comenta, salva, compartilha com seus amigos. Não custa nada, me dá uma enganjada aí, galera, me dá uma força, né? E é isso, galera. Muito obrigada por ter ficado até aqui nesse vídeo. Espero que tenha feito diferença na sua vida. Afinal de contas, é para isso que serve o Que Pode na Obra. Beijo! Tchau, tchau. Até a próxima!